E aí, pessoas? Hoje eu vim falar sobre um tema que muitos de vocês já estão até de saco cheio. Eu também, até às vezes, até quero fazer conteúdo sobre outras coisas, porque falar de zinho, às vezes enche o saco. Mas hoje é um tema que é mais curioso, assim, até eu mesmo tinha curiosidade nisso. Então eu venho trazer para vocês o que vocês viram no vídeo aí, né? Qual é a diferença entre o Xeon ali na versão mais seca possível, que é aquela que vem de fábrica, né? Com o 2620 versão 3 ficando em estoque, com o Dual Channel, daquele jeito que você compra do AliExpress, e depois com ele tunado, né? Aqueles que eu trago em testes mesmo, que é aqueles em Quad Channel e com o Unlock no Turbo Boost. Estou fazendo esse vídeo aqui no dia 1º de abril, mas era para ter saído ontem. O problema é que eu tive muitos atrasos devido à própria configuração, e eu vou explanar mais para vocês ao longo do vídeo. O negócio não é tão bom assim não. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, também se inscrever se você não é inscrito, e é claro, conferir o patrocinador do vídeo de hoje, que é a GVG Mall, site parceiro aqui do canal, que você pode conseguir ali suas licenças do Windows, também licenças de programas como Office e até de jogos. A GVG Mall tem uma parceria com o canal, que quando você for realizar a compra do Windows na versão OEM, você coloca o código do canal, que é o Souza, e você consegue um bom cupom de desconto. A GVG Mall trabalha com várias versões do Windows 10 e também várias versões do pacote Office. Eu vou deixar os links na descrição e também o vídeo explicativo na descrição. Então vamos partir para o vídeo. Eu sei que é um vídeo cheio de dados, talvez vocês nem animem para ver o vídeo todo, mas eu peço que vocês prestem muita atenção porque realmente tem uma grande diferença, tá, gente? Então às vezes você vê o meu comparativo e você fala, nossa, está muito perto de tal processador. E aí você vê o comparativo de outra pessoa, nossa, está muito longe de tal processador. Quem é que está certo, quem é que está errado? Vocês vão entender agora com esse comparativo. Vamos lá! Ok, gente, eu vou falar rapidamente sobre os programas, mas depois vocês pausem e verifiquem direitinho, porque eu sei que as pessoas estão interessadas mais nos jogos. No Blender, por exemplo, eu não vi diferença de Dual Channel para Quad Channel, eu vi diferença de Stock para Unlock. No Premiere a gente tem diferença sim em Dual Channel para Quad Channel e também temos diferenças em Unlock para desbloqueado. Então veja a diferença final, que é de 4 minutos para a versão mais seca para a versão mais tunada, né? 4 minutos é muita coisa para a minha edição que tinha 6 minutos. O Premiere, algo parecido também, né? Existe uma diferençazinha também do Quad para o Dual, mas o que está fazendo também diferença é mais o Unlock, né? Então vejam só que a diferença também de 3 minutos e 40 segundos da versão mais seca em estoque para a versão mais tunada. Finalmente, no Media Coder, onde você tem praticamente diferença alguma. Você tem a diferença maior ali no nosso Unlock tunado, mas é pouca coisa, 30 segundos, né? O X264 é um códec antigo, otimização antiga também, referente a processadores bem antigos. Então é por isso que acontece isso. A otimização é para processadores mais antigos, é por isso que não vemos quase diferenças alguma. Ok, agora jogos. Shadow of the Tomb Raider, como vocês estão acostumados, ele está no máximo dele em Full HD. O Dual Stock ficou com uma média de 71 FPS, o Dual Quad 81 FPS, boa diferença. O Unlock Dual 78 FPS e o Unlock em Quad 89 FPS. Caso vocês queiram ver relação à temperatura, eu peço que vocês comparem do estoque em Dual para o estoque em Quad, porque foram feitos no mesmo dia, tá? Já o último ali de todos, que é o tunado Unlock em Quad, ele foi feito em outro dia. O dia estava mais frio, então acaba ficando mais frio também. Mas vejam que a diferença não é muito, né? Cerca de 5 ou 6 graus da versão Unlock para a versão bloqueada. Outro jogo que a gente tem aqui é o Far Cry no Ultra em Full HD. O Dual Stock faz uma média de 59 FPS, o Dual em Quad uma média de 63 FPS, a diferença não foi muito grande, mas houve. Depois o Dual em Unlock fez 64 FPS. Como eu sempre falo para vocês, o Far Cry no Dual tem uma otimização diferente. Ele vai ser o único jogo em que o Unlock faz mais diferença, né, em relação ao Quad Channel, para vocês verem as otimizações dos jogos, né? Então aqui o Far Cry ele se importa mais com frequências. Então 64 e no Quad com Unlock 71. Aí sim uma ótima diferença também. Agora vamos de Horizon Zero Dawn. É um jogo bem novo, então aqui já a questão da otimização vai ser diferente. Dual em estoque 64 FPS na média. Dual em Quad 72 FPS na média. Dual em Unlock 69 FPS na média, tem uma diferença, mas é menor do que do Quad Channel. E o Quad Channel com Unlock 80
FPS na média, uma boa diferença da versão ali seca para a versão tunada. Red Dead Redemption 2 é o próximo jogo, eu coloquei ele no alto, não é no máximo, é no alto em Full HD. Aqui a versão Dual Stock faz 84 FPS na média, a versão Dual em Quad faz 94 FPS na média, a versão Unlock e Dual 90 FPS na média e a versão Unlock e Quad 101 FPS na média, tá? Uma boa diferença também em relação ao desempenho. Vocês vão ver que fica mais ou menos a mesma média lá no final dos comparativos. Assassin's Creed Valhalla é o penúltimo jogo, ele aqui também está no alto, assim como o Red Dead Redemption em Full HD. A versão Dual em Stock faz 64 FPS na média, a versão Dual em Quad 73 FPS na média, a versão Dual em Unlock faz 71 FPS na média e a versão com Unlock em Quad Channel 77 FPS na média. Novamente, uma boa diferença. E o último jogo, Forza Horizon 4, aqui no Ultra que o jogo coloca em Full HD, tá? A versão Dual em Stock faz 82 FPS na média, a versão Dual em Quad 93 FPS na média, a versão Unlock em Dual 90 FPS na média e a versão Unlock e Quad Channel 101 FPS na média. Muito boa diferença também, não achei que seria tanto assim, mas foi nosso amigo Forza Horizon 4. Finalizando os jogos com todos os comparativos no modo de gráfico, né? Vejam só que é uma boa diferença mesmo, gente. É praticamente um outro processador, né? Como se você fizesse um upgrade, se você considera a versão SEC, Stock Dual, para a versão mais tunada, Unlock em Quad. A diferença do Shadow of Tomb Raider foi de 25%, a diferença do Far Cry New Dawn foi de 20%, a diferença do Horizon Zero Dawn 25%, a diferença do Red Dead Redemption 2 20% também, no Valhalla 20% e no Forza Horizon 23%. Se a gente for considerar ali as mudanças que a gente faz somente de Quad ou de Unlock, geralmente o Quad vai fazer uma diferença de 10 a 15% e o Unlock faz uma diferença de 8 a 10%. Somando, né, dependendo do jogo, vai dar até 25%. E é por isso que às vezes você vê um 2620 V3 bem próximo a um Ryzen 5 1600 AF, por exemplo, e às vezes você vê ele bem atrás, né, porque depende de como a pessoa está testando cada um desses processadores. A título de curiosidade, vou deixar para vocês o consumo da máquina sem Unlock e com Unlock, certo? E aqui usando o Blender, então usando só o processador, não estou usando a placa de vídeo. Você tem que adicionar ainda a placa de vídeo nesse consumo aqui. Placa de vídeo que você for utilizar, se vai utilizar mais de um HD ou não, né? Aqui, no caso, a versão travada faz um consumo de cerca de 130 watts, considerando ali o desperdício da fonte, né, que é a eficiência dela de 87% mais ou menos, uns 113 watts no Blender, certo, gente? Já essa imagem que vocês estão vendo aqui agora é a versão com Unlock no Turbo Boost, só que eu faço sempre um undervolt ali de 70 mV. Ele fica com consumo mais ou menos de 180, 190 watts, que você colocando ali na eficiência da fonte, né, dá uns 165. Mas enfim, o que vocês podem ver ali mais ou menos de diferença é cerca de 50 watts da versão sem Unlock para a versão com Unlock. Então é isso, meu povo. Esse foi o 2620 versão 3 ali em 4 versões diferentes. Percebam que realmente há uma grande mudança quando você faz o Unlock no Turbo Boost e também há uma grande mudança quando você faz o Quad Channel. É algo que vocês precisam ter cuidado, ter atenção, porque às vezes você vai comprar ali e você vai achar que vai ficar com aquele desempenho que eu mostro nos meus comparativos, geralmente, mas realmente não está. Aí você pode até ficar um pouco chateado, porque olha, o Skanda falou que era um tal desempenho e está ficando outro. É porque geralmente eu faço o processo de Unlock e pelo menos eu acho que o Unlock é algo que você deve fazer. Eu aqui nesse vídeo estou defendendo que você faça o Unlock no X99 porque até foi um dos motivos para o qual o X99 tem tanto destaque assim. Esse destravamento, esse Unlock, foi um dos fatores que causaram com que tivesse um boom nas vendas do X99. Porque eu faço os vídeos desde os 1155, do X79, eles não tinham isso e eu já achava que eles tinham um bom desempenho. Agora, quando você pega um desses processadores aí, eles têm um ótimo desempenho quando você faz esse procedimento de Unlock. Mas se você deixa ele seco, às vezes nem vale tanto a pena assim você pagar 900 mil reais no kit com 2620 versão 3, se você for fazer
nada com ele. Se você for fazer do jeito que ele vem da fábrica, é melhor que você até pegue um kit mais barato, afinal, às vezes o seu objetivo é mesmo gastar o menos possível. Pega um kit com 2650 versão 2, que ele geralmente vem com quad channel e um processador que tem um desempenho melhor do que o 2620 versão 3 seco, sem um unlock, sem um desdobramento no Turbo Boost. Então é algo que vocês precisam prestar atenção, tá? Eu sei que muitos canais não trazem, né? Tem muito canal aí grande começando a trazer do X99, mas eles não estão nem aí, não estão nem ligando pro X79 por N motivos. Eu já acho que é um tanto besteira, até preconceito também. Então prestem bem atenção, porque para mim, realmente, o fator atrativo do X99 é esse unlock. A primeira vez que eu peguei ele, comparei com o 2630 versão 2, e embora fosse um desempenho um pouco melhorzinho, eles ficavam bem parelhos, tá? Do 2620 versão 3 e o 2630 versão 2. Agora com o unlock, vocês veem que dá um ganho grandioso mesmo, 10% ali. E aí quando você usa em quad channel mais unlock, dá um ganho de 20 a 25%. Isso é um ganho muito alto que deixa ele próximo, por exemplo, um Ryzen 5 1600. Tem o 1600AF, né, que é o mais novo, e tem o 1600, que é o mais antigo. Eles vão ficar bem parelhos. Então eu recomendo que você faça da forma que a gente sempre explica aqui no YouTube, tá? Você tem que ver a placa-mãe certa para isso. Geralmente a gente recomenda as placas-mães certas, a gente recomenda o procedimento certo que você tem que fazer. Não vá fazendo também só porque você acha que sabe. Veja um tutorial lá ensinando certinho, mas é algo que eu realmente acho bom que vocês façam para ter um bom desempenho. Ah, mas Skanda, eu vou usar com RX 550, vai ter essa diferença? Realmente não vai ter essa diferença com RX 550, que é uma placa mais fraca. A partir do momento que você for colocar uma placa mais forte, você vai começar a ver mais diferença. Mesmo assim, a placa não vai influenciar, por exemplo, em tarefas pesadas, né? Um render que você for fazer, uma conversão que você for fazer, quer editar vídeo para o YouTube, vejam que a diferença é realmente grande, ainda mais em um switch da Adobe, por exemplo. Eu não fiz o vídeo ontem porque eu fui fazendo esses testes e cada vez que eu descia mais, ficava mais e mais demorado. E eu não gostei muito do desempenho do 2620 versão 3. Claro, né, estou me basando aqui nas peças que eu tenho, mas não gostei muito do desempenho do 2620 versão 3, por exemplo, em relação ao que eu usava antes do X99, que era o 2689 da X79. O 2689 em Quad Channel, ele supera muito o 2620 versão 3 em estoque em Dual Channel. Então vocês prestem atenção, pensem bem quando vocês forem comprar e se não vale realmente a pena fazer o unlock, tá? É algo que eu acho que vale, pelo menos para mim. Se eu fosse pegar um desse assim hoje para trabalhar, eu faria, porque realmente é uma grande diferença, tá? É uma grande diferença. Até no meu Dotinha tem uma diferença de desempenho assim grande, tá? Grande mesmo. Ontem eu estava jogando com o estoque e em Dual Channel não estava legal. Certo, gente? Eu espero que vocês tenham entendido o intuito desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado também. Não se esqueça de deixar o like se você não deixou ainda, se inscrever se você não é inscrito e a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!